Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Sistemas Corporativos. Então, nós já, nessa disciplina, começamos, no primeiro mês, a gente trabalhou só com o projeto e análise e projeto de software. A gente viu uma boa parte de documentação, ferramentas que a gente utiliza para poder desenvolver melhor os conceitos, as ideias do software. Carro-chefe dessa documentação foi o diagrama C4, né, o diagrama arquitetural C4, foi a especificação dos requisitos utilizando histórias de usuário ou descrição de casos de uso. A gente falou bastante sobre prototipagem, todos os tipos de prototipagem. Durante a etapa de prototipagem, a gente, inclusive, utilizou uma ferramenta que a gente vai utilizar hoje, que foi o Sim Builder. Que a gente utilizou o Sim Builder para fazer a prototipagem de algumas telas, deixamos os protótipos guardadinhos lá, para, no momento certo, hoje, a gente recuperar essas telas que nós projetamos lá no início. Demos um overview um overview daquilo que seria o sistema. Lembrando que nós utilizar essa metodologia cascata de você projetar o software todo para depois implementar o software todo e fazer uma entrega no final não é a melhor prática de desenvolvimento, ok? Então, no início, quando a gente estava na etapa de planejamento, do projeto, de análise do projeto do software, a gente não queria desenvolver o software profundamente, a gente queria ter uma visão do todo, né? Do que a gente ia participar, do que a gente ia precisar, de quais seriam as principais telas, de entender o que seria o sistema para a gente dar continuidade. Agora que nós estamos na etapa de desenvolvimento, a gente pode adotar um approach mais ágil, né? Incremental e evolutivo, pegar cada funcionalidade, cada história do usuário, detalhar ela, entrar ver os requisitos bem pequenininhos e fazer a implementação definitiva, isso semana após semana. Então, agora, como a gente tem uma noção geral do software, a gente vai pegando detalhe por detalhe cada história do usuário, implementando essas partes. Nós vimos o Spring do Java, um framework muito bacana de inversão de controle, que facilita muitas das tarefas que a gente precisa para desenvolver um software corporativo grande. Uma delas, talvez uma das mais difíceis, é a injeção de dependências. E aí, o Spring é excelente nessa parte de injeção de contextos e dependências. A gente tem até um outro vídeo que a gente mostra qual que é o fundamento da injeção de dependências, sem utilizar framework, só para todo mundo entender o geral. O Spring, ele faz isso, ele é um framework que faz essa tarefa de injeção de dependências ficar basicamente transparente, basicamente sem custos para o usuário. O Spring, ele é fantástico, o Spring, ele vai ter inúmeros subcomponentes maravilhosos. Um deles, que faz parte do Enterprise Java Beans, do EJB, é o JPA, Java Persistência API, que nós utilizamos para fazer o mapeamento das entidades, os bins de entidade. Com ele, não só o mapeamento das entidades, como também para criar os repositórios. Utilizando, e aí fechamos toda essa parte de banco de dados com o JPA dentro do Spring. Utilizando o Spring, nós ainda criamos outros bins, os bins de serviço, para serviços comuns que precisam ser utilizados dentro da nossa aplicação, para deixar eles bem simples. E agora, isso tudo, gente, pegando num approach mais voltado, numa arquitetura mais voltada para Domain Driven Design, que também nós estudamos, onde nós temos múltiplas camadas. A gente separou em camadas das entidades ou a camada de domínio. Lembrando que essa camada pode ser subdividida em contextos.
nós criamos a camada de infraestrutura, onde tem as implementações das interfaces. A gente criou uma camada só de interfaces de serviços, que são utilizadas pelas outras camadas. E agora nós vamos focar na camada de apresentação. A camada de apresentação é a camada do nosso sistema, é a subdivisão ou módulo do nosso sistema, que é responsável por fazer interação com o usuário. Então, lá vão estar as interfaces com o usuário. Existem inúmeros padrões legais para se fazer, para se trabalhar com isso. O Java, tradicionalmente, ele nessa camada, para aplicações desktop, certo? Lembrando que a camada de apresentação, ela pode ter inúmeras tiers, que são as camadas físicas. Então, você pode ter, utilizando a mesma infraestrutura de modelo de domínio, de infraestrutura, você pode criar uma aplicação web, você pode criar uma aplicação desktop, você pode fazer uma camada só de prestação de serviços, web service, ok? Então, essa camada de apresentação, ela pode ter inúmeras tiers diferentes. Nosso foco nessa disciplina é trabalhar com aplicações desktop, que, como eu falei no início, as aplicações desktop hoje, nós temos um sentimento dividido com aplicações desktop, porque com esse movimento de convergência, de centralização para poder facilitar a gestão da infraestrutura, faz muito mais sentido que as aplicações corporativas hoje migrem para web. Mas inúmeras aplicações ainda são desenvolvidas para desktop por razões diversas. Algumas necessidades de lidar com aparelhagem na máquina, de utilizar leitores e outros equipamentos, de fazer interface com esses equipamentos na máquina, por exemplo, sei lá, impressora, leitor de código de barras, interface com alguns outros equipamentos, induzem a demanda de você ter uma aplicação que roda na máquina, né? Bom, e isso é muito comum dentro do mercado corporativo. Então, pensando na interface para desktop, na interface com o usuário para desktop, nessa camada de apresentação, o Java ela tem uma infraestrutura tradicional que é a Abstract Window Toolkit, a AWT. E daí a gente tira o framework mais comum, que é o Swing, né? Swing é Smart Widgets, for alguma coisa assim. Que é uma implementação do AWT. A AWT é só um conjunto de interfaces e de classes abstratas, e ele não contém as implementações, ele só cria o padrão e outras implementações suprem esse padrão com classes concretas. A Swing é a mais comum. O problema do Swing é que o Swing ele é completamente voltado para o desktop. E a gente está na época da convergência. Então, pensando nisso, que surgiu o JavaFX há algum tempo atrás. Acho que eu tenho até a data aqui. O JavaFX, um dos protótipos, uma das ideias por trás do design do JavaFX é desacoplar o design das interfaces gráficas com o usuário com o tratamento de eventos. Uma lógica bem parecida com o padrão MVC, onde eu tenho o controlador, eu tenho a view e eu tenho todo o conjunto dos modelos aqui atrás. Então, o JavaFX ele foi pensado utilizando o padrão MVC. Esse desacoplamento da view com o controlador, ele é interessante porque ele permite que as views são arquivos XML, são arquivos de texto interpretáveis, né? Que contém XML, CSS, JavaScript. Os controllers eles já são classes Java, né? E dentro dessas classes Java, além da infraestrutura do JavaFX, eu vou introduzir alguns bins de serviço do Spring, serviços gerais e repositórios
de entidades, por exemplo. E os modelos, os models, eles são entidades e repositórios JPA, ok? Então, o que acontece? O Java, o JavaFX, ele nasceu dentro como uma biblioteca core, né, do Java, e ele permanece até hoje como uma biblioteca no núcleo ali do Java. Só que até a versão Java 8 ele era mantido pela Oracle. Depois a Oracle abriu mão de continuar o desenvolvimento do JavaFX e entregou ele para ser desenvolvido, abriu o código, né, transformou ele em uma biblioteca open source e deixou para que a comunidade desse continuidade no desenvolvimento. E hoje a gente tem essa versão que é o Open JavaFX, né? Que ele é mantido por uma empresa e não só mantém as bibliotecas, como uma série de ferramentas auxiliares do JavaFX. Ok? A gente tem algum, que é essa Gluon 8Key, né? Bom, só que qual que é a vantagem? Até o Java 11, até essa versão do Java 11, o JavaFX ele ainda é uma biblioteca padrão do Java, ok? Então ele vem sem fazer instalação a parte do Java, ela já vem instalado junto com a instalação padrão. Isso é uma grande vantagem. Outra coisa bacana do projeto do JavaFX é que essa mesma interface ela vai rodar no desktop. Você fez desenho da tela. Aquela tela ela é capaz de rodar na web, em desktop e até em dispositivos móveis, que é uma coisa que a gente não conseguia fazer com o AWT/Spring. Então, a ideia, essa ideia do JavaFX de ser multiplataforma também é bastante interessante e ela facilita bastante o desenvolvimento. Nessa disciplina nós vamos focar no desenvolvimento desktop, mas vocês já sabem que podem reaproveitar algumas dessas telas como páginas web ou até mesmo em dispositivos móveis. É lógico que existe toda uma questão de adaptação das interfaces e tal, mas isso é uma discussão que nós vamos fazer em outro instante. Agora, nós vamos fazer a instalação. Quando eu falo instalação, eu falo colocar as dependências do JavaFX no seu projeto Maven. Então, é preciso, ou você vai acrescentar manualmente lá no POM, no Project Object Model, né? Você vai ter que acrescentar um plugin, que é o JavaFX Maven Plugin. O que acontece? Deixa eu abrir o meu Visual Studio Code aqui. No VS Code, a gente tem um comando. Ele vai carregar aqui o meu projeto. Está aqui o meu projeto. Está aqui o meu projeto no Visual Studio Code. Bom. Quando eu mando executar um comando no Visual Studio Code, então eu vou lá em Alt, Ctrl Shift P, Ctrl Shift P, e dar um comando. Aí eu tenho a lista de comandos aqui. Então, se eu quero algum comando específico do meio, eu chamei de meio, certo? Aí vai aparecer toda a lista de comandos disponíveis aqui. Para ele, como adicionar dependências, executar comandos, dependências, uma extensão bem legal que eu falei do Visual Studio Code, eu recomendo que todos instalem também esse Maven Dependency Explorer. Você tem favoritos, você tem switch flash, uma série de coisas. Aqui,
não tem comando para eu adicionar plugins do Maven. Entendeu? Isso eu acho uma falha um pouco foda, né? Enfim. Vamos abrir o pom.xml. Aqui o pom.xml, eu posso, vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Isso. Eu posso acrescentar manualmente o meu plugin. Aqui embaixo. Eu venho, ele tem aqui as dependências, certo? Depois das dependências, que acabou a lista de dependências, que é bem grande aqui, nós temos o build, e dentro do build nós temos plugins. E aqui você pode acrescentar esse aqui é o JavaFX Maven Plugin. Está aqui. Então, a versão, eles até solicitam para a gente colocar a classe principal do aplicativo JavaFX aqui. Eu nem coloquei a minha, não. Toda hora tem que ficar escolhendo, mas detalhes. Então, o desenvolvedor é o Open JavaFX e ele tem esse artefato JavaFX Maven plugin. Estou utilizando a versão 0.08, que está funcionando redondinho aqui na minha máquina. Então, a gente pode acrescentar o Maven diretamente a partir, no caso do Visual Studio Code que a gente está utilizando, você pode acrescentar diretamente lá no pom.xml, ok? Depois que você fizer essa primeira tarefa razoavelmente manual, nós vamos passar para a inclusão das dependências. Aí é um processo automatizado. Então, lembrando que para adicionar as dependências lá no Visual Studio Code, eu posso dar Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+P, aparece a janelinha de comandos, né? Você vai selecionar Maven Add a Dependency, adicionar uma dependência. Então, aqui você vai colocar, você vai fazer uma busca pela dependência. Então, você pode escolher aqui, ó, JavaFX. Dá um Enter, ele vai fazer uma busca e vai te mostrar toda a lista de dependências. Você está vendo que são várias dependências aqui, né? Você tem até o JavaFX Maven Plugin Parent, que era uma das dependências. Nós vamos precisar desse JavaFX Weaver, só que nós vamos instalar mais para frente. Então, tem uma série de dependências aqui que vão aparecer na busca pelo JavaFX. Então, quais dessas dependências a gente precisa instalar? Você pode fazer a busca pelo JavaFX ou você pode fazer a busca diretamente pelo provedor, né? Que é o org.openjfx. Aí, vamos instalar as dependências JavaFX Maven Plugin, JavaFX Base, JavaFX FXML, né? FXML. Então, você pode instalar essas dependências diretamente do comando, ou você pode simplesmente chegar lá no pom.xml e adicionar as dependências lá no XML. Isso é uma coisa interessante, porque durante a etapa de desenvolvimento do nosso aplicativo de exemplo, eu tive alguns problemas com a versão das bibliotecas. Então, quando eu faço a seleção quando eu fiz a seleção das dependências lá no Visual Studio Code, ele não me perguntou qual versão que eu queria instalar. Ele só instalou a última versão disponível. Qual que é o problema com isso? O problema disso é que a versão do meu Java instalada é diferente da última versão compartilhada da biblioteca. Então, ele vai dar um erro lá na frente falando que a versão do binário compilado é diferente. No meu computador tem o Java 11 e eles estão
eles fizeram o build da biblioteca numa versão pré-release mais para cima. Então, deu incompatibilidade. Aqui, se isso acontecer, depois de você instalar as dependências, eu recomendo que vocês olhem o pom.xml e vejam qual versão que está de todos esses artefatos. E eu recomendo que vocês instalem para o JavaFX base e o JavaFX FXML. E eu recomendo que vocês instalem a versão 18.01. Lembrando que isso para hoje. Vamos supor que você vai assistir esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos. É importante você analisar qual que é a versão do que você está utilizando no seu projeto, a versão do Java que está sendo utilizado no seu projeto, e sincronizar com a versão mais recente do do JavaFX, ok? Então, essas são as 3 principais dependências que a gente precisa instalar para executar o JavaFX no Visual Studio Code. Agora vamos falar sobre a estrutura do JavaFX, vamos falar sobre alguns componentes do JavaFX. Bom, o JavaFX, a principal estrutura do JavaFX é um stage. O stage, para quem vem lá do AWT, do Spring, ele é como se fosse um frame, um JFrame, ok? O JFrame, então, eu posso ter cada stage, ele é uma tela, como se ele fosse um palco, entendeu? Então, pode haver muitas stages em uma aplicação, mas tem que existir pelo menos uma, a principal, a de entrada, né? Então, é comum, eu particularmente eu gosto de utilizar uma única stage durante toda a aplicação. E eu vou mudando o conteúdo dessa stage. Então, quando eu falo conteúdo dessa stage, eu estou falando da scene, ou da cena, entendeu? Então, a cena são os conteúdos que estão dentro da janela, da stage, ok? Eu posso ter, então, dentro de uma stage, eu posso ter várias cenas. Então, cada cena é a tela onde eu vou desenhar os componentes. Lá a gente vai ver que eles chamam de nodes. Então, toda stage ela tem que ter no mínimo uma cena, né? Ela pode ter mais de uma, mas tem que ter no mínimo uma cena, onde eu vou desenhar os componentes. E eu posso trocar a cena que está sendo mostrada em uma stage. Então, essa que é a lógica. Eu posso ter uma janela ela pode conter várias cenas, eu posso ir alternando entre essas cenas, ok? E a analogia é exatamente essa. O stage é como se fosse um palco de teatro, e esse palco ele vai trocando as cenas, né? Vão trocando os elementos da cena ao longo da peça. Por fim, eu tenho nodes, que são os componentes visuais. Então, eu tenho inúmeros componentes visuais. Tudo que é visualizável, que é renderizável, que é desenhável, é um node, ok? Então, eu tenho alguns outros componentes, alguns componentes dentro que são nodes, que eles são containers, ou seja, a função deles é conter outros componentes, ok? Como os painéis, layouts, por aí vai. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho layouts, eu tenho o title pane, que é uma janelinha com barra de título. Eu posso ter o pane, que é só uma caixinha cinza, né? Para você colocar outros componentes. Eu posso ter o tabbed pane, que é aquele painel com abas. Eu posso ter o H-Box, que ele é apenas um layout organizador de conteúdo que põe todos os elementos na horizontal. Eu posso ter o V-Box, que ele põe todos os elementos na vertical. Então, é engraçado que você pode ter, por exemplo, um titled pane dentro de um titled pane, um pane dentro do pane, pode ter, por exemplo, um H-Box, um H-Box, né? Uma caixa horizontal, ou então uma caixa vertical, e por aí vai. Então,
O bacana desses layouts é que eles podem conter várias coisas uns dentro dos outros, ok? E nós temos os controles, que aí são o button, text field, text area, password field, label, todos esses controles que a gente está acostumado. A biblioteca de componentes do JavaFX ela é bastante rica, nós vamos dar uma passadinha por ela quando a gente estiver olhando o Scene Builder. Nós temos algumas caixas de diálogo, aquelas caixas de confirmação, caixa de diálogo, caixa de alerta, aquela caixinha que te pede alguma informação mais simples, caixa de escolhas, uma série de outras coisas, esses componentes comuns também que a gente utiliza, e tem aquelas janelinhas modais também, que ficaram muito famosas no desenvolvimento web. Além de componentes gráficos e de multimídia, gente. Aí tem uma biblioteca riquíssima também de componentes para imagem, de gráficos, vídeo, até mapas e uma série de outros componentes. A biblioteca JavaFX ela é bastante rica nisso. Bom, mas vamos falar agora sobre o XML, que é o formato onde a view, esse desenho dessa interface, ele fica armazenado. Então, o XML, ele representa, cada XML representa uma visão, uma tela, digamos assim, que eles são arquivos XML que contêm a definição das cenas, a posição dos layouts, os componentes dentro de cada layout. Aí ele vai ter você pode associar, olha que legal, mesmo se a sua aplicação for desktop, você pode associar estilo CSS e até scripts JavaScript para tratamento de eventos. Isso também, isso é muito legal, porque isso tudo vai funcionar tanto para a web depois quanto para dispositivos móveis. Isso é uma das facilidades do JavaFX. Então, o XML é basicamente para fazer o desenho, para tratar toda a parte visual dos componentes e dos seus layouts. A parte de tratamento de eventos, no back, ela é o front-end. O back, até esse JavaScript que eu coloquei ali, eu posso colocar scripts em JavaScript para poder tratar eventos desde que eles executem só no front-end, assim como o JavaScript faz, né? Mudar um texto, mudar algum estilo, fazer alguma coisa ali na própria interface. Quando eu preciso de comunicar com o back-end, aí eu tenho como comunicar, eu vou executar isso no Java, seguindo os preceitos do Model View Controller, ok? Então, o que é o Scene Builder? O Scene Builder ele é uma ferramenta visual para o desenho de cenas. Lembrando que você utiliza a edição visual do arrasta e solta, puxa, desenha, edita todas as propriedades e por trás disso ele está construindo um arquivo XML. Essa ferramenta Scene Builder é gratuita, você pode baixar lá no site do desenvolvedor, que é o Gluon H. Então, isso aqui é um arquivo XML. É um arquivo XML, onde aqui eu tenho uma cena, né? Um pane. Aqui eu tenho o conteúdo desse painel, que eu tenho uma caixinha de texto, eu tenho um texto, né? Uma etiquetazinha, eu tenho um botão, e eu tenho um script JavaScript que é executado on action quando o botão ele é clicado. Então, nesse caso aqui, eu tenho o text field, a minha caixinha de texto, ela se chama TXTinput. Aqui, ó, o ID dela, effects2.id, TXTinput. O meu label, a minha etiquetinha, ela tem o ID LBL Output. Aqui o meu effects ID. E eu tenho o meu botão, que é o BTN-OK. Quando eu clico nesse botão, eu tenho o evento on action.
O OnAction, ele vai executar esse script JavaScript, ação botão, tá aqui embaixo. Então, quando eu clicar nesse botão, vai executar esse meu script que ele pega, olha só, LBL output, que é a minha etiqueta, set text. Então, eu vou colocar um texto naquela etiqueta. E eu vou pegar, qual texto vai ser esse? Eu vou pegar o elemento txt input, que é a minha caixinha de texto, e vou pegar o texto que está nele. Então, vou pegar o texto que está na caixinha de texto e jogar na etiquetinha. Tudo isso funcionando aqui em JavaScript. Eu não preciso sair da camada de interface, eu não preciso sair do front-end para executar essa resposta desse evento. Por isso que eu consigo colocar ela aqui com JavaScript. Se eu precisasse executar alguma tarefa mais pesada que existe, por exemplo, interação com os modelos, interação com algum serviço que está no back-end, aí eu linkaria aquele evento com uma função Java. E aqui também eu precisaria indicar, olha só aqui em cima que está no meu pane, eu tenho aqui, ó, FX Controller. Então, FX Controller, eu indico qual a classe em Java que é responsável por atender, responder aos eventos dessa minha view. Então, aqui eu ponho o nome completo da classe em Java, ok? Que vai responder. Aqui na ação, eu colocaria uma tralha, né? O famoso hashtag, uma tralha, o nome do método lá na minha classe controladora que vai ser executado quando eu clicar neste botão. Ok? Então, esse aqui é o formato do arquivo FXML. Se você quiser editar um arquivo FXML na mão, pode, é claro que pode. Mas o ideal, na verdade, é que a gente utilize, deixa eu fechar aqui, o Visual Studio e vou abrir aqui o Scene Builder. Então, estou abrindo o Scene Builder. Um minutinho. Está aqui o meu Scene Builder. Então, aqui no meu Scene Builder... Opa, cadê o Scene Builder? Aqui o Scene Builder. Eu vou criar uma aplicação básica aqui. Já vem com menu. Ele criou uma telinha principal aqui para mim. Então, olha só. Aqui do lado nós temos toda a biblioteca de componentes do Scene Builder que eu dei um sobrevoo muito raso agora há pouco. Primeiro, os containers. Os containers, como eu falei, são aqueles componentes que eles servem para conter outros componentes, e aí ele tem uma grande variedade. Accordion é aquele que tem várias abas na vertical, quando você clica no ela expande, contrai as outras, né? Está aparecendo uma sanfona, né? Ou painel sanfonado, como traduzem lá em Portugal. Você tem um painel com bordas, dialog pane, que é caixa de diálogo, flow, grid pane, o edit box que eu falei, o painel simples, sem nada, lembrando que o painel pane simples aqui, ele não tem aquela caixa de título, é só um painel simples. Tá? Aí você tem scroll pane, você tem tab pane, que é o painel com abas, né? Com tabs. Você tem o titled pane, e esse titled pane aqui ele já vem com a caixa de título em cima e os controles, ok? Aqui a gente tem uma grande variedade de controles, botão, checkbox, color pixels, combo box, editor de HTML, link, visualizador de imagens, label, barra de menus, botão de menu, paginador, campo de senha, barra de progresso, radio button, separador, scroll, slider, cara, um monte, table view, a gente vai utilizar muito table view, área de texto, campo de texto, enfim, gente, tem coisa demais aqui em termos de componentes simples. Aqui tem alguns componentes que são proprietários da Google, né, que são outros componentes que não fazem parte da biblioteca padrão, são desenvolvidos por aquela empresa.
Eu tenho menus aqui de todo estilo. Eu tenho miscelânea aqui, como Canvas, que é para fazer desenhos. Aí, ó, scenes, stages, uma série de coisas aqui. Aí eu tenho desenhos, charts, que são gráficos, tem a parte 3D, enfim, gente, é muita coisa, muita coisa. Aqui embaixo, no nosso documento, eu tenho a hierarquia de componentes, olha só. A hierarquia de componentes aqui, primeiro, ela tem um VBox. O que é o VBox? A caixa vertical. Ela põe todos os elementos na vertical. Então, o primeiro elemento é um menu bar, que é esse que está aqui em cima, certo? Esse File Edit Help aqui. E embaixo tem esse panel aqui, né? Que está vazio, onde eu posso desenhar outros componentes. Tem até esse Drag Components from Library here. Ok? Eu posso desenhar outros componentes aqui. Então, essa aqui é a minha... um exemplo de tela. Quando eu salvo isso aqui... Tá! Agora nós vamos discutir algumas coisinhas muito importantes aqui. Pessoal, a primeira coisa importante que nós vamos discutir aqui é... Quando eu seleciono um objeto aqui, igual eu selecionei aqui o meu VBox, certo? Todas as propriedades do objeto, as propriedades visuais, elas estão aqui, ó. Elas estão dentro de properties. Properties. Você vem aqui, então você pode colocar, mudar a cor, mudar a fonte, toda essa parte visual. Style sheets aí, você pode colocar o CSS, pode ter arquivos.css com o visual comum de toda a aplicação. E aqui você linka para esse arquivo CSS. Depois de properties, a gente tem layout. É mais questões de espaçamento, de tamanho. E, por fim, tem o code. Esse code aqui é muito importante. No code aqui, a gente vai colocar qual que é o ID daquele componente. E isso é muito importante porque componentes que vão interagir com o back-end, com o código Java, eu preciso saber o ID desse componente. Eu tenho que ter um atributo lá no controlador com o mesmo nome desse ID do componente aqui. Então, fiquem atentos. Se você colocar o nome de um ID aqui, de, sei lá, btn, botão 1, lá no controlador, ele vai ter que ter um atributo do tipo button com o mesmo nome que você declarou ele aqui. Ok? Se você quiser interagir com esse componente, é claro. O que vai ser muito importante, por exemplo, em caixas de texto. Você está editando uma entidade, você precisa pegar, não só caixas de texto, mas drop-downs e outras coisas. Você precisa pegar elementos você precisa pegar os atributos da entidade e colocar na tela, e precisa pegar as coisas que estão na tela, provavelmente alteradas pelo usuário, e colocar de novo na entidade. Então, para isso, você precisa que os nomes entre a view e o controlador sejam iguais. Ok? Então, aqui também eu posso indicar quais são as classes, quais são os métodos que vão responder para cada um desses eventos aqui. Olha. Eu tenho toda a listagem de eventos e aqui eu posso indicar. Lembrando que aqui eu posso fazer a indicação de um código em JavaScript, se ele for executar apenas no front-end, ou eu posso indicar um método de uma classe Java, se ele precisar rodar no back-end. Ok? Então, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui que vale a pena citar. Quando eu clico Switch to Script Mode, isso aqui é bem legal também. Olha, Switch to Script Mode. Switch to Script Mode. On Drag Detected. Aí ele some com esse hashtag aqui da frente, porque aí eu estou falando que ele vai executar em um script. Quando eu clico aqui do lado e volto para o MetaName, aí ele aparece um hashtag, significa que a classe lá tem que estar ligada com um
desculpa, que o nome aqui tem que estar ligado com o método da classe, ok? Bom, isso aqui, obviamente, você pode dar um preview para ver como que essa tela vai executar, né? Vamos ver se tem mais alguma outra coisa interessante. Modify, set effects, send size, insert, view, properties, content properties, layout. Basicamente isso. Nada assim de muito. Bom, agora onde que eu vou salvar? Aonde eu vou salvar esse componente aqui? Onde eu vou salvar esta minha view? Gente, é muito importante. Todas as views, todos os arquivos FXML, eles têm que ser salvos lá dentro do seu projeto, dentro da pasta Resources. Dentro da pasta Resources, você vai criar a mesma infraestrutura de pastas do código fonte Java. Vou mostrar isso, vou salvar aqui para vocês entenderem. Save. Eu vou abrir aqui o meu projeto. Então, eu tenho aqui source, main, aí eu vou aqui em resources, ok? Dentro de resources, eu tenho a mesma infraestrutura de pastas que tem no pacote no pacote da minha aplicação. A nossa aplicação aqui é BR, Edu, IFNMG, aplicação exemplo Spring, e aí eu tenho a pasta da camada de apresentação, que no meu caso aqui eu chamei de apresentação underline Java FX, uma vez que eu tenho outras tiers da camada de apresentação. Né? Eu tenho uma tier da camada de console lá, que chama apresentação underline console. Essa daqui é a nossa apresentação, a tier do JavaFX. Então, vou salvar elas aqui, ó, nessa mesma infraestrutura de namespace, ou seja, de pacote, que está a classe controladora. A minha classe controladora desta view aqui, ela vai estar lá dentro de Java, source, main Java, aí vem source, main, Java, BR, Edu, IFNMG, aplicação exemplo, aplicação, apresentação JavaFX, ok? Lá as classes Java. Aqui, dentro de resources, vão ficar só as views. Aqui eu vou chamar essa minha view de tela principal, principal.jxml, ok? Salvei. Cancela. Eu coloquei JXML, gente, perdão. FXML, é muita coisa na cabeça. Save. Voltar lá. Projetos. Source. Name. Resources. BR, Edu, IFNMG. Aplicação de Agora sim, tela principal. FXML. Pronto, agora. Sentido. Então, todas as minhas views FXML, elas ficam salvas dentro da pasta Resources. Dentro de Resources tem toda a infraestrutura de pastas seguindo o nome do pacote, o nome dos pacotes da aplicação, beleza? Minha view está pronta. Eu vou abrir de novo o Visual Studio Code. Então, aquele arquivo que eu acabei de editar, só para lembrar aqui, olha aqui. Eu tenho o source main, certo? Source main.
Aqui dentro eu tenho o Java, dentro de Java BR, blá, 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 até chegar toda a estrutura da minha aplicação aqui. As camadas, né? Camada de apresentação Java Flex, entidade de infraestrutura de serviços. E aqui eu tenho as services, que agora também vai ter essa minha infraestrutura de pastas, PR, de aplicações, é a mesma coisa que está dentro do Java, só que dentro dela eu tenho as minhas views. Aquela view que eu bonitinha lá, aqui, ela vai ser para mim como o Java Effects, né? Como o HTML. Então, eu tenho box aqui, eu tenho o menu bar, aqui eu tenho menus, aqui, depois do menu bar, eu tenho um anchor pane, que está vazio, certo? Eu posso colocar outras coisas lá dentro do meu anchor pane. Eu posso editar ele aqui, beleza? Bom, muito bem, tudo ótimo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, esse, pessoal, foi o arquivo FXML, isso eu já expliquei. E agora nós temos os controladores, né? Os controladores são as classes Java responsáveis por responder os eventos gerados pelas views e adicionar os comportamentos dinâmicos no back-end, né? Então, o view é o front-end e o controlador é o back-end. Entendeu? Então, o controlador mapeia os componentes da view. Cada controle ele é mapeado em um atributo da classe digit que você precisa acessá-lo. Você não precisa ter todos os atributos da view, não. Só aqueles que você precisa transitar dados com ele, certo? E, além disso, eu vou ter os tratadores de eventos, né? Os event handlers dos controles, se eles precisarem ser executados no back-end. Então, a principal coisa dos controladores de JavaFX é essa annotation @fxml. Essa anotação, ela que faz o mapeamento não só dos controles, dos nodes, como também ela faz o mapeamento dos métodos que vão ser executados lá no back-end. Então, eu vou associar o FXML aos atributos que representam os componentes da view e aos métodos tratadores de evento que respondem a algum evento que está lá na view, entendeu? Além disso, ainda tem outros métodos especiais que são do ciclo de vida do controlador, inicialização, encerramento e por aí vai. Ok? Então, dá uma olhada nesse meu controlador aqui. Eu tenho a classe ViewController. Para aquela mesma view que a gente estudou agora atrás aí, lembra que a gente olhou o XML da view? Eu tinha uma caixa de texto, uma label e um botão. Então, aqui eu mapeei, olha, @fxml, no text field, txt input, é o mesmo nome que está lá no arquivo FXML. Private label LBL output e private button BTN OK. Na verdade, eu nem precisaria desse button aqui, é só para poder ilustrar melhor. E agora, eu mapeei aqui, ó, o ação botão, quando o BTN OK for executado, se eu quiser executar ele no back-end, eu vou colocar lá, tralha, ação botão. Então, ele sabe que esse ação underline botão aqui, ele está dentro da classe ViewController. Então, quando aquele botão for pressionado, ele vai executar essa classe aqui, esse método. E é por isso que eu tenho que anotar ele como FXML. Tudo que estiver com o @FXML é porque vai ser
é um componente que está na view do JavaFX, mas que é executado no back-end, ou que precisa ser acessado no back-end. Ok? Como é que eu carrego? Isso aqui é um código tradicional. Vamos supor que a gente não está utilizando o Spring. Então, como é que eu, a partir daquela view.xml, como é que eu carrego ela para ela ser visualizada? Eu tenho o fxml loader. O fxml loader ele é um interpretador do arquivo fxml. Ele lê o arquivo fxml e ele fala assim, qual que é a raiz? A raiz é a stage atual, entendeu? A tela atual. Então, se você quiser pegar uma view fxml e mostrar na tela atual, como é que eu faço? Eu chamo o fxml loader, falo qual arquivo fxml que ele quer carregar, ele carrega, fala que a raiz é a classe atual e fala assim, olha, quem é o controlador desta view? É a classe atual. Estou falando, ó, fxml loader, set controller, this, ok? Aí, beleza. Aí eu chamo fxml load. Aí ele vai carregar a tela na memória. Se acontecer algum evento, ele vai lançar uma exceção. Esse é o jeito tradicional de se carregar um arquivo fxml para ser mostrado na tela, para ser desenhado na tela. O problema é o seguinte. Nós estamos utilizando Spring. Quando você está utilizando o JavaFX puro, a classe fxml loader, ele carrega, ele cria o controlador sozinho a partir do fxml. Só que o Spring, ele é um framework de inversão de controle. Ele que é responsável por criar todos os bins. Ele é responsável por gerir o ciclo de vida de todos os bins da aplicação. Então, eu não posso... Outra coisa, quem inicia a aplicação é o Spring, ele que controla o fluxo da aplicação. O JavaFX, ele também tem uma classe chamada Application que controla o fluxo. Então, as duas não vão conversar. Eu preciso arranjar um jeito de fazer com que o JavaFX converse com o Spring, com o framework Spring, né? E essa biblioteca é o JavaFX Weaver, que auxilia essa tarefa de fazer o JavaFX e o Spring conversarem. Então, a gente vai voltar lá e nós vamos precisar adicionar mais algumas dependências no Maven. Quais dependências são? O provedor é o net.rglen, net.rglen. E ele tem essas dependências aqui, ó, o JavaFX Weaver, o JavaFX Weaver Spring, e o Java Weaver Spring Boot, ok? Nós vamos instalar todas essas dependências. Se eu não me engano, eu acho que eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas tem uma dependência que está faltando nessa minha lista aqui. Deixa eu olhar aqui no .xml. Acho que sim. Dependência, DevTools, Weaver está aqui. Ah, sabe, né? Esse aqui, ó. JavaFX, Weaver, Spring Boot Starter. É essa. Esse aqui auxilia na hora de inicializar a aplicação. Beleza? Eu vou atualizar os slides aí e colocar. Então, lembre-se dessa dependência também. JavaFX, Weaver, Spring Boot Starter. As outras já estão aqui. Weaver, Spring Boot, JavaFX, Weaver, Spring, tem outras. Já mostrei ali para baixo. Ok? Que é o JavaFX Weaver. Essa daqui. Vocês podem notar que eu estou utilizando a versão 1.3 dessas bibliotecas. Foram instaladas diretamente via Ctrl+Shift+P, Maven ADB Dependency. Já peguei lá com a última versão, não tive nenhum problema quanto a isso. Ok? Então, utilizando o
do JavaFX Weaver, como é que ficaria o nosso código, o código do controlador agora? Vai ficar muito mais simples, muito mais elegante de ser utilizado. Olha só que legal. Primeiro as importações dos componentes. Eu ponho o arroba components. O arroba components, para vocês que não se lembram, é uma notation do Spring. Ele cria um bin de componente. Lembrando que eu posso utilizar um arroba service aqui também. E eu tenho esse arroba fxml_view, que é do JavaFX Weaver. Aqui eu já estou indicando qual que é o nome do arquivo fxml que vai ser gerenciado por esta classe. Então, olha só que legal. Aqui agora, dentro do meu controlador, eu posso fazer injeção de referências, injeção de dependências, utilizando as annotations do Spring, como essa aqui, que eu acabo de injetar aqui um repositório de uma determinada entidade, certo? E posso fazer conexão com elementos que estão da minha view, né? Por exemplo, o txt nome lá do text field. Então, com o JavaFX Weaver, eu consigo conectar os dois mundos, o Spring e o JavaFX, de uma forma muito elegante, utilizando esse fxml view. Então, aqui eu vou ter, obviamente, outros métodos, né? Então, eu vou só mostrar aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma view. Vou mostrar aqui o código da view, que é a minha view login. Essa minha view login, ela é uma tela de login muito simples. Ela tem aqui, olha só. Ela tem uma caixa de texto, txt login. Ela tem uma caixa de senha, que é o PWD senha. Ela tem a caixa de texto, que é o txt login, e ela tem um botão aqui embaixo, btn login. É isso. Muito simples. Tem até um title pane aqui, nem sei o que está caçando aqui, vou apagar. Então, olha só. Algumas coisas interessantes que a gente precisa prestar atenção aqui. Dentro do meu title pane, eu estou indicando quem é o controller. fx_controller. Eu estou falando que o controlador dessa minha classe, dessa minha view, perdão, é a classe BR, Edu, IFNG, aplicações, apresentação, login controller. É essa classe aqui, ó, login controller. Que vai ser, olha lá, BR, Edu, IFNG, Java. BR, Edu, IFNG, aplicação, exemplo. Apresentação JavaFX. Login controller. Essa aqui é a minha classe. Olha só que legal. Vou subir aqui. Aqui eu falo que era serviço, certo? Não estou utilizando componente como eu utilizar, estou utilizando certo. fxml view, eu estou falando que essa classe aqui é a view relacionada a esse controlador aqui, é a view login. É esse arquivo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, tanto aqui na view, eu falo quem é o controlador, fxcontroller, quanto no controlador, eu digo quem é a view. Beleza? Aqui eu tenho um password field, que é um campo de senha. Aqui eu tenho um text field, que é um campo de texto normal. E aqui eu tenho um button. Só que aqui na minha aplicação, olha só, eu tenho um serviço de autenticação, que é do Spring, nós já discutimos isso em outra aula, lá sobre serviços. Eu tenho serviço de log, que também é do Spring, que é um injetado pelo Spring. E aqui eu tenho, olha, @fxml. O meu campo de texto, txt login, exatamente com o mesmo nome que está aqui, txt login. E eu tenho aqui o pwd senha, que é um password field, exatamente o mesmo nome que está aqui, ó. pwd senha, password field, ok? São os mesmos componentes. Está aqui, você pode ver aqui, ó. JavaFX, sim, text fields, password fields, está tudo aqui. Beleza?
Não tenho meu botão, não vou mexer com o meu botão, eu só preciso responder a um evento do botão. Então, quando eu olho lá na minha view, dá uma olhada aqui. O meu botão FXID BTN Login, quando ele é clicado, olha só, on action, eu tenho uma tralha autenticar. Significa que esse evento autenticar aqui, ele existe lá no meu login controller. Cadê ele? Autenticar. Ele está marcado aqui com FXML, tá vendo? Significa que quando esse botão login for clicado, ele vai chamar o meu controlador e executar este código aqui. O que esse meu código faz aqui, na verdade? Ele faz o seguinte, eu vou facilitar aqui, var, string login, só para deixar o texto mais fácil de ler aqui. Eu vou pegar o login lá da caixa de texto, txt login. Eu vou pegar a senha string. Gente, é importante, isso aqui é uma demonstração bem rasa, viu? Ninguém armazena senha em texto puro no banco de dados. A gente utiliza um algoritmo de hash, MD5, SH, puxar, algum hash, né? Que você, de forma que a senha, a função de hash é aquela função que ela é unívoca, né? Você não consegue, ela gera um código, né? Que a gente chama de hash, né? E a partir desse código você não consegue voltar na string original, beleza? Então, não é diferente de criptografia. Hashing é muito diferente de criptografia. Criptografia é você codifica a mensagem e você consegue, a partir dessa mensagem codificada, voltar na mensagem original. O hash não. Quando você pega a senha, ele gera um código, o digest, o hash, que eles chamam, né? E você não consegue voltar à mensagem original a partir dele. Só que duas mensagens diferentes, eles têm que gerar um código diferente. Então, é assim que a gente armazena senhas em banco de dados. Você não armazena o texto da senha, você armazena o hash da senha. Não vou colocar essa parte aqui por uma questão de foco. O nosso foco é só na parte de JavaFX. Nas nossas próximas aulas, a gente vai melhorar esse código aqui, inserindo a parte do hash. Ok? Então, aqui, eu peguei lá do componente txt login que está na interface, eu peguei o texto do login, peguei do componente pwd senha, eu peguei o texto, está aqui o login e a senha, agora eu vou passar aqui para o meu serviço de autenticação. Lembrando, aqui eu tenho o meu serviço de autenticação aqui, autenticação serviço, e vou passar o meu serviço, vou chamar a função autenticar, passo o login e a senha. A função autenticar, ela me retorna um booleano verdadeiro se aquele login e senha estiverem corretos e falso caso algum dos dois não esteja correto. Então, se ele for verdadeiro, aí eu vou chamar o serviço de logs, vou mandar registrar um log, né? Login, txt, bonitinho. E vou mostrar uma mensagem. Aí é legal, olha, mensagem alert. Alert, ele cria aquela mensagenzinha de alerta, aquela janelinha de alerta. Só mostrar uma mensagenzinha aqui de informação, bem-vindo ao sistema, ok? E ela vai ter só um botão. Vai ser o botão ok. Se o meu serviço de autenticação retornou falso, eu vou registrar um login de erro, né? Registrar um log de erro, e vou mostrar uma outra mensagem de alerta. Presta atenção que essa primeira mensagem de alerta é do tipo informação, essa segunda é do de confirmação. Vou mostrar uma mensagenzinha de texto aqui, assim, olha, errou acessar o sistema, deseja sair? Aí ele vai ter dois botões, sim e não, yes e no. E aí eu vou aguardar, aqui eu não falei, né? O alert ele vai mostrar e vai bloquear enquanto o usuário não fizer alguma ação. Aqui depois eu não faço nada, mas depois dessa ação aqui, eu posso, por exemplo, ó, if alert, get result, ou seja, o que o usuário clicou.
Se ele clicou no botão yes, eu vou mandar fazer alguma outra coisa. Se ele clicou no botão no, eu vou fazer outra coisa e por aí vai. É só um código de exemplo, ok? Então, isso aqui é um exemplo de um controlador, de um controller, ok? Nesse caso aqui, o meu login controller é para a view de login, certo? Em que eu estou utilizando o JavaFX Weaver. Aqui eu estou falando qual é a view que está conectada com esse controlador, certo? Na view eu também falo quem é o meu controlador. Eu estou associando tanto os serviços do Spring, eles estão coexistindo junto com elementos da minha view, inclusive funções que são executadas em back-end, em resposta a um evento que está aqui, que é o connection do botão. Beleza? Então, gente, essas são as views. As views do JavaFX, nesse caso, a view conectada com o Spring através do JavaFX Weaver, ok? Agora vamos falar da aplicação. A aplicação é muito legal, é onde que começa a executar a sua aplicação JavaFX. Só que nós temos um problema aqui. Então, a gente tem uma classe no JavaFX que é a classe Application. E a classe Application, ela é responsável apenas por iniciar a stage primária, ou seja, a tela primária, a tela inicial e primária do sistema. Dali você pode criar outras stages e ir linkando com as próximas páginas. Então, numa aplicação de JavaFX pura, sem o Spring, eu faria esse código aqui, olha. Eu teria uma classe main, né, a aplicação principal, extends application. Lembrando que essa application aqui é do JavaFX, ok? Aí, dentro do main, eu só chamaria application.launch e eu tenho que sobrecarregar o método start, que é o que inicia a aplicação, ok? Aí eu passo, olha só, stage tela. Eu tenho que passar um stage inicial, ou seja, a tela inicial que vai ser exibida. E aqui eu crio esta tela, stage.show, ok? Qual que é a questão? Nós estamos utilizando Spring. E no Spring, quem inicia a aplicação é o Spring. Quem controla a aplicação é o Spring. O Spring ele controla todo o ciclo, né, o loop principal da aplicação. É o Spring. E ele nos pergunta, beleza, eu estou controlando a aplicação, o que você quer executar agora? Ele passa o controle para a gente, ele tem os pontos onde a gente pode estender para implementar o ciclo da aplicação. Isso que é um controle, isso que é um framework de inversão de controle. Então, eu inicio a minha aplicação, Spring Boot Application, certo? @ Spring Boot Application. E eu tenho o main. Aqui eu vou chamar, ó, JavaFX Application. E vou chamar o launch. Esse launch aqui e aqui eu vou passar o nome da minha classe Java, que implementa a interface application. Na verdade, não é uma interface, né? É uma classe abstrata, né? Que é a classe concreta que herda da classe application do JavaFX. Então, a minha aplicação Spring, ela só vai iniciar e falar assim, olha, passa o controle agora para a aplicação JavaFX. Vamos dar uma olhada aqui no código. Vou fechar isso aqui. Salvar. Nem lembro o que eu fiz aqui, não vai salvar. Então, aqui na minha tier de apresentação JavaFX, eu tenho aqui, ó, aplicação Spring. Aqui é o ponto de início da minha aplicação. Então, eu tenho a minha aplicação Spring e o void main chamando o application launch e a classe dela. Agora, é muito importante essas coisas. Primeiro, aqui eu estou anotando com Spring Boot Application. Eu estou fazendo essa anotação porque
para dizer que é aqui que começa a aplicação do Spring. Eu ainda coloco o Entity Scan. Vocês lembram lá das nossas aulas de JPA que o Entity Scan ele vai procurar todos os bins de entidade que existem, né, naquela aplicação. O de baixo, Component Scan, ele vai procurar todos os serviços, né, os nomes de serviços e as classes que implementam esse serviço para depois fazer a injeção de dependências. Então, ele já faz toda essa parte do container, do framework de inversão de controle, de todas as dependências do JPA no Entity Scan e todas as dependências de injeção, né, de todos os componentes e serviços ali através do Component Scan. Beleza, ele fez toda a parte do Spring aqui, e aqui embaixo, application.launch, ele passa o controle para uma outra classe, que é a classe que contém o código Java Effects mesmo. Então, essa próxima classe aqui é a classe que estende o application lá do Java Effects, certo? Então, aqui eu tenho aqui o Configurable Application Context, é o contexto. Esse contexto é o quê? É o contexto do Spring. E eu preciso só colocar aqui, ó, Public Void Init. Então, quando esta aplicação inicia, o que eu vou fazer? Ela pega os parâmetros da aplicação, caso existam, e inicializa o contexto do Spring, Spring Application Builder, Sources. Aqui eu coloquei Spring Boot Example Application, gente. Peço perdão aqui. Vai ser o nome daquela classe, né? No nosso caso aqui, por exemplo, vou mostrar o código aqui do aplicação Java Effects. Olha só. Cadê o meu init? Aqui. Aqui eu tenho meu Application Context. Meu Application Context. Certo? String Application Builder. E aqui, Sources. Eu passo o nome da classe que inicializa a aplicação Spring, aqui, a aplicação Spring. Beleza? Então, passei o nome da classe e mando executar aquela classe. Ótimo. Daí para frente, eu tenho outros métodos. O start é o que carrega o FXWeaver, certo? E aí eu mando executar a primeira tela. Quem é a primeira tela? Quem é o controlador da primeira tela? É o View Controller, que é aquela... desculpa. No meu caso, vai ser o Login Controller. Então, a primeira tela que ele vai inicializar, olha o Start aqui. Olha aqui o Start. Ele passa o Stage. Aí eu crio o Weaver, certo? Pego o Java Effects Weaver, que faz essa ligação do Spring com o Java Effects. E aí eu falo, qual view que você quer mostrar? Aí, a view que eu quero mostrar é o meu login controller, que nós acabamos de ver. Quando ele carrega essa classe, ele já sabe aqui na classe qual é a view associada a ele, por causa dessa notation aqui. Então, quando eu vou carregar o view controller, ele já cria uma cena a partir dessa raiz aqui, que foi essa view, pega esse stage que é a tela, manda eu mostrar aquela cena e mostra. E pronto, a aplicação é executada na tela. Eu ainda tenho um outro código aqui que é para quando a minha aplicação ela é finalizada. Ó, stop. Eu finalizo o contexto do Spring e saio da aplicação. Então, é isso que essas duas. Então, eu preciso de duas classes aqui para fazer a aplicação. Uma, que é o núcleo da aplicação Spring, que vai inicializar toda a infraestrutura do Spring. Essa aplicação passa o controle para uma outra classe, e essa segunda classe, que é a minha aplicação Java Effects. E aí ela tem toda a infraestrutura da camada de interface. Ele vai inicializar a stage, e da stage vai carregar o primeiro controlador e a primeira cena e mostrar na tela. Então, tá aqui no meu caso, eu tenho a aplicação Spring, que é o ponto de início. Daqui, ela move o fluxo da aplicação para a aplicação Java Effects, que inicializa toda a infraestrutura do Java Effects,
Dali, ele dá o método start, que inicializa a aplicação. Ele vai carregar a primeira stage, a primeira tela, e a primeira cena dentro dessa tela. Para carregar essa cena, ele chama um controlador. No meu caso aqui, o login control. Esse controlador já está associado a uma view. Quando ele carrega um, ele já mostra os dois e assim inicializa a aplicação. Então, para te ver isso executando, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui no slide. Então, para mostrar isso aqui rodando, o meu ponto de início é a aplicação Spring Run Java. Vou mandar executar aqui. Ele vai executar toda essa parte inicial do Spring. Né? Aqui, a minha configuração do Spring ela ainda está para criar o banco de dados, não é? Depois, quando eu for executar o sistema de produção, tem que tirar das configurações. Está criando todo o banco de dados aí agora. Já inicializou e já abriu a telinha aqui para mim. Olha lá, você consegue login, senha e entrar. Vou colocar uma bobagem aqui qualquer, que não tem usuário cadastrado no sistema ainda, que eu acabei de criar o banco de dados. Só para mostrar que ele vai... Olha só, mostrou a minha telinha de confirmação, erro, acessar o sistema, isso aí, yes. Ele não faz nada, não manda ele fazer nada depois. Ok? Eu posso ir lá no MySQL agora também. Lembrando que o usuário e a senha dessa aplicação, né, para quem for executar o sistema exemplo no seu computador, mas que o usuário é DSC e a senha é 123. Entrei no meu MySQL, vou abrir aqui o banco de dados criado, que é a aplicação exemplo Spring, e vou mostrar aqui o log. Select from log. Olha lá! Eu tentei entrar com esse usuário e deu um erro. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Quero mostrar que tanto executou a infraestrutura do JavaFX, quanto executou a infraestrutura e os serviços do Spring. Então, quando eu mando dar login aqui, cadê a minha aplicação? Está aqui a minha aplicação. Deixa eu... Isso. Quando eu mando XPTO123 com uma senha qualquer, esse usuário não existe. Ele vai mostrar a telinha de confirmação, erro, sei lá, no. Só para mostrar que o meu código lá está executando o código de back-end e, olha só que legal, o segundo log, XPTO123, também conectado com o banco de dados. Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje era basicamente mostrar para vocês os primeiros passos para inicializar e conectar o JavaFX, o JavaFX, a toda aquela infraestrutura de código que a gente estava desenvolvendo antes, utilizando o Spring, utilizando o JPA. Então, agora nós conectamos mais uma camada. A gente já tinha desenvolvido a camada de domínio, né? A camada de modelo. A gente já tinha desenvolvido a camada de infraestrutura. A gente já tinha trabalhado a camada de serviços e agora a gente está na camada de aplicação / apresentação, ok? Que nós vamos desenvolver. Então, nas próximas aulas, eu quero que vocês desenvolvam essa parte de deixar a aplicação de vocês inicializando e já abrindo a tela do JavaFX, para daí, nas próximas aulas, a gente vai desenvolver, a gente vai dar continuidade nesse processo, desenvolver as próximas telas, desenvolver componentes, interagindo com o banco de dados e fazer aplicações mais complexas de fato, ok? Vejo vocês nas próximas aulas, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado, até a próxima!